Sim, sim. Eu vou abrir a sessão, ainda não fizemos o quarto hora académico, mas já percebemos que já estamos a começar e as histórias já estão a começar, por isso eu vou mesmo passar a palavra. Depois temos um clube de leitura especial. Começou um bocadinho antes, porque isto era uma coisa que já andava na minha cabeça, mas começou com este livro e com este post-it que o professor Martins Ferreira teve a simpatia de oferecer à biblioteca este livro e chegou-me o livro dentro de um envelope a propósito do mundo da académica, ou com o título Mundo da Académica, e a propósito da livraria e alfarrabista académica, que era um clube de leitura, ou uma conversa que eu já trazia na minha cabeça há muito tempo, que era um clube de leitura a propósito dos livros, propriamente dos livros, que é um círculo de leitura, de muitos leitores, muitas experiências de leituras, a propósito de escritores, mas a propósito do livro, propriamente, ainda não tínhamos sido nenhum. O livro chegou-me e eu deixei ficar na minha secretária, onde ainda está, porque ainda não mandei a Adelaide, ainda não recebeu para tratar, porque ele ainda está na minha secretária, porque eu tenho desfolhado, de vez em quando vou desfolhando, também ainda não o tirei da faculdade, mas é um livro particularmente feliz e por isso ainda não partilhei, ainda tenho sido egoísta a mantê-lo cá. O clube de leitura também é diferente, porque hoje não temos propriamente uma palestra, mas temos aqui uma conversa de dois amigos de há muito tempo, que eu percebi agora durante o almoço de há bastante tempo mesmo, e amigos do livro, com duas perspectivas ou com duas formas diferentes de olhar para o livro. Alguém que vai à livraria como cliente e alguém que está na livraria como amigo do livro e com 75 anos de experiência. Quando o Sr. Nuno cada vez entrou no carro, eu perguntei se ele tinha começado a trabalhar quando ainda andava de fraldas, o que parece, depois percebi pelas contas que tinha 13 anos quando começou, por isso temos aqui um saudável experiente de 75 anos com 80 e alguns 88. E alguns de vida. Mas com esta boa disposição e com esta força e com este vozeirão que vamos percebendo, eu acho que vamos ter aqui uma excelente conversa à volta dos livros. E, professor. Obrigado, Dr. Luís Miguel. Quando o Dr. Luís Miguel sugeriu esta conversa, eu não poderia ficar mais encantado, porque há muitos anos que os livros fazem parte da minha vida e acho que transformaram a minha vida no bom sentido. O Sr. Nuno será talvez o melhor exemplo do que os livros podem fazer pela nossa vida, porque veio para o Porto com 13 anos, à procura de um emprego que na cabeça dele nada teria a ver com livros, mas no dia em que folheou o jornal, 2 ou 3 dias depois de ter chegado ao Porto, estava alojado numa casinha ali na rua de cima de Vila, folheou o jornal para ver o que é que poderia responder e naquele dia havia apenas um anúncio a que ele podia responder, todos os outros, porque ele tinha 13 anos, e ou pediam rapazes com mais de 14 anos para uma fábrica, ou pediam rapazes que soubessem escrever à máquina, ou que tivessem... Aquele era o único anúncio a que ele podia responder, e aquele anúncio definiu a vida dele, que foi passada sempre entre os livros, e que lhe deu uma perspectiva completamente diferente, naturalmente, daquela que teria tido lugar se tivesse passado a vida noutro ramo comercial. E portanto, achei muito interessante esta ideia do Dr. Luís Miguel e disse, claro, e quando ele me disse se pudesse trazer um livreiro também, e eu lembrei-me logo do Sr. Nuno Canavês, porque em Portugal julgo que será o decano dos livreiros antiquários, com 75 anos de experiência no ramo, tem uma infinidade de histórias que poderia contar sobre este assunto, não é? Achei muito interessante o título que escolheram, Um Amor Perdido pelos Livros, porque eu sentia-me capaz de questionar o perdido. Para mim não será nunca um amor perdido, mas é claro que isto visto pela perspectiva do livreiro, e a esse respeito o Sr. Nuno poderá falar melhor do que ninguém, como ele costuma dizer, o negócio caiu a pique. Há uma diferença brutal entre o que era a venda de livros há 20, 30, 40, 50 anos e o que é atualmente. Mas eu arriscar-me a dizer que o amor pelos livros não será nunca perdido. Transformar-se-á, certamente, poderá haver menos pessoas com este interesse pelos livros físicos, mas continuará sempre a existir.
Depois também achei interessante a definição quando dizem que é a arte de colecionar livros. Eu não usaria esta expressão, mas entendo também que ela pode ser usada e que haveria muitas outras. Eu diria que a bibliofilia para mim é a paixão pelos livros, nas suas múltiplas formas, que tem de incluir a leitura também, mas há, de facto, pessoas que têm uma paixão pelos livros que não passa pela leitura. Pode passar apenas pelos aspectos estéticos, a impressão, a encadernação, as ilustrações, as edições em si, a primeira edição, aspectos mais tangíveis do que outros, mas, no meu entender, deve incluir também a leitura, porque a leitura é uma das principais fontes de prazer que os livros nos podem oferecer. Mas para mim é um prazer alargado, porque para além da leitura, gosto muito das edições, gosto muito das histórias que estão por trás dos livros e gosto muito de toda a família que está em torno dos livros e que não se resume, de facto, àquilo que é o livro propriamente dito, que inclui, como também referiam, as fotografias antigas, os postais, os jornais antigos, todo o conjunto de artefactos, digamos assim, que giram em torno do papel antigo. E achei ainda interessante uma frase que também incluíram na apresentação, que é que os bibliófilos apreciam o cheiro dos livros. E isto pode até dar uma ideia dos bibliófilos, gente estranha, que na verdade somos. Mas não tão estranha como poderá depreender-se desta frase em si. Mas eu pensei que poderia até fazer um número aqui, que era, eu tenho livros normalmente comprados em livrarias antiquárias da Europa e livrarias antiquárias dos Estados Unidos, montes deles. Era capaz de ter aqui uma pilha de uma dúzia de livros comprados na Europa e uma dúzia de livros comprados nos Estados Unidos. E se alguém me vendasse os olhos e abrisse o livro à minha frente, ele não falhava um. Sabia dizer se foi comprado nos Estados Unidos ou comprado na Europa. E não sei explicar porquê. Talvez seja o tipo de tinta ou outra razão qualquer, mas tem um cheiro realmente característico. E, para além disso, se entrarem, por exemplo, e eu esqueci-me de fazer esta pergunta antes ao Sr. Nuno, mas ele, com a generosidade que ao longo dos anos tem sempre mostrado, com certeza que não se importará. Se quiserem passar pela livraria académica no sábado de manhã, podemos visitar um armazém e veem o que é o cheiro do livro antigo, porque quando entramos naquele armazenzinho da rua do 114 de Mártires da Rua das Oliveiras, é um cheiro absolutamente distinto. Percebe-se que aquilo é uma dependência onde estão guardados livros antigos há décadas, não é? Portanto, por todas estas razões, eu achei a sessão muito interessante. Agradeço muito ao Sr. Nuno a gentileza de ter aceito vir aqui conversar connosco. E passava-lhe a palavra, porque o Sr. Nuno, melhor do que ninguém, pode contar-nos histórias sobre os livros. E depois, conforme a conversa nos levar, eu até tenho algumas imagens que trouxe comigo e que poderei ou não mostrar, dependendo de como a conversa nos levar, não é? Minhas senhoras, meus senhores, aqui o Singiro já nos mostrou por A mais B que dava um esplêndido livreiro antiquário. Ainda posso vir a dar. Sim, pode vir a dar. É porque na realidade ele tem uma capacidade de observação fora do comum. Mas vamos então começar por mim. Chamo-me Nuno Santos Canavês, nasci numa aldeia chamada Valde Juncal, freguesia de Abambres, concelho de Mirandela. Foi em 10 de outubro de 1948 que comecei a minha atividade como marçano na livraria académica, casa fundada pelo Sr. Guedes da Silva em 1912. Foi, portanto, há 75 anos que comecei a contactar o mundo maravilhoso dos livros. E em boa hora, caros amigos, porque nos permite estar em contacto permanente com o que mais elevado pode haver, ou seja, a cultura. Este longo convívio com os livros de toda a espécie ensinou-me alguma coisa sobre eles. O livro é, sem dúvida, um instrumento de cultura e de progresso do indivíduo e das coletividades, e é o veículo básico e indispensável
à difusão do conhecimento e como corolário que uma nação é tanto mais culta e independente quanto mais livros produza e quanto mais lê ao seu povo. Um país faz-se com homens e livros, assim dizia o escritor Monteiro Lobato. O nosso Essa de Queiroz dizia, por sua vez, que só o livro pode fazer a imortalidade de um povo. Ainda Dom José de Miguel de Portugal, Conde Vinhoso, referindo-se à cultura, exprimia-se nestes termos: acerca dos vossos estudos vos lembro que quem não estuda não sabe, e quem não sabe ou há de perguntar sempre que é a maior sujeição, ou nunca há de acertar que é a maior desgraça. Dom Manuel II classificava os livros como os amigos silenciosos, junto dos quais se aprende a grande lição da vida. A missão de livreiro aparece desde a antiguidade ligada à do autor e editor. Mesmo assim, há variedade de categorias, desde aquele que acumula preciosos exemplares ao que vende literatura popular a baixo preço, como seja a literatura de cordel. Dizem os estudiosos, de certo modo, a profissão de livreiro reclama um título de nobreza. De facto, esta profissão não é apenas mais uma, mas sim uma tarefa de certo alcance intelectual. Quais as razões dessa particularidade? Na livraria tradicional dir-se-ia que a primeira condição excepcional reside no facto de que o livreiro é um comerciante especializado que não admite no seu estabelecimento mistura de mercadorias. A segunda condição de ser um estabelecimento diferenciado é-nos proporcionada por uma mesma e análoga excepcionalidade na clientela. O livreiro antiquário tem especialmente por missão fornecer obras esgotadas e raras. Para desempenhar cabalmente, ou melhor dizendo, pelo menos mal, o seu papel, terá de possuir o maior número de conhecimentos para assim poder aconselhar o seu cliente quando este lhe pede o seu parecer. Terá necessidade de uma longa aprendizagem que lhe permita saber como o livro é feito, conhecer tudo quanto de mais importante se imprimiu, sobretudo no seu país, e sobre as mais variadas formas, características especiais como o número de tiragem, tipo de papel, nome do ilustrador, etc, etc. Não é somente o texto de uma obra que a torna valiosa. Muitas vezes, um livro procurado porque foi impresso por um tipógrafo de renome, porque contém ilustrações feitas por um ilustrador conhecido, porque está revestido de uma encadernação artística. O livreiro antiquário deve possuir as obras fundamentais da bibliografia portuguesa e, se possível, estrangeira, pois só lendo e consultando frequentemente essa bibliografia se aprende quais livros que há sobre um assunto, quais as obras publicadas por um autor, quais edições que existem, quais são as raras e desejáveis, enfim, todas as informações necessárias. Procurar saber o maior número de coisas sobre a sua profissão, ter gosto e competência. Quem já teve a oportunidade de manusear livros antigos sabe com certeza quanto é apaixonante o estudo e as investigações que conduzem à identificação dos velhos alfarrabes. Um livro nem sempre é valioso por ser antigo, provavelmente raro. Existem milhares de livros antigos que nada valem, porque não interessam a ninguém. O valor de um livro pode
nada tem a ver com a sua idade. A procura é que o torna um livro valioso, e o que o torna desejado é ser procurado por muita gente, e o que o faz desejado é um conjunto de fatores, de particularidades inerentes a cada obra. A primeira edição de uma obra célebre é quase sempre procurada. São os grandes textos que fazem os grandes livros. Agora, uma à parte, portanto, particularidades. O que torna o livro valioso, como se disse, às vezes a edição, a encadernação, o ilustrador e a dedicatória. Se tem uma dedicatória do autor e conforme a dedicatória. E trago aqui um exemplo do exemplar que me passou pelas mãos, que era nada mais, nada menos que o livro de mágoas de uma poetisa que eu admiro muito, Florabella Espanco. E tinha esta, era a primeira edição, cujo preço ronda os 500 euros, ou seja, 100 contos, mas que tinha esta dedicatória: ofereço ao segundo marido, ofereço do meu livro, que é a minha alma doutrona, cheia de mágoas. Ela anda hoje cheia de quimeras, dos sonhos com que encher-se, das ilusões que eu quero deslumbrar-se. Ela é outra agora, vai toda nesta página, e nem se lembra sequer, foi um dia aquela que sonhou em horas de tortura o pobre e triste livro de mágoas, Florabella Espanco. Ora bem, este livro, que como disse, ronda aos 100 contos quando a primeira edição, com esta dedicatória o preço passou para 300 contos. Portanto, a dedicatória, em função da qualidade do texto, pode valorizar imenso um livro. E entre as particularidades, o estado de conservação, de quem é, a quem está dedicada, se está assinado a quem foi o possuidor, mil uma coisas que podem, de facto, valorizar o livro e torná-lo desejado. E depois tínhamos vários tipos, hoje não, porque, como já disse o Sr. Engenheiro, o livro caiu na vertical. Nós não podemos travar o progresso. E o aparecimento dos telemóveis, dos computadores e tudo mais, deram uma machadada brutal. Porque hoje é muito, muito difícil. Há autores que tiveram o seu período áureo e que caíram no esquecimento. E agora, já para falar no período áureo, vou contar aqui uma coisa interessante. Diz respeito a autores, mas tem a sua piada. O jornal do 1º de janeiro, durante anos, publicou uma página no final, que era da autoria do Daniel, como está, tinha o texto e tinha a aguarela, que ele também dizia aguarela, sobre a localidade que ele estava a escrever. E um dia, o Manuel Pinto de Azevedo, que foi o dono do jornal do 1º de janeiro, que é natural de uma aldeia de Valperdinhos, do concelho de Macedo de Cavaleiros, dava-se muito bem com o Freire de Castro, estava no auge. O Freire de Castro estava no auge nessa altura. Tinha escrito As Maravilhas Artísticas do Mundo, A Volta ao Mundo, Belos Mundos, Pequenas Civilizações e vários livros sobre a selva, etc. Disse, estafonou-lhe e disse ao Manuel Pinto de Azevedo: quando o Daniel Constant fosse para Miranda do Douro, eu gostaria de ir com ele, que é uma zona do país que não conheço. Pronto, está bem. O Manuel Pinto de Azevedo encarregou-se. Chegou à altura, telefona ao Freire de Castro e diz: olha, no próximo fim de semana aparece, porque o Daniel Constant vai para Miranda do Douro. Pronto, chegou à altura, apareceu, e saíram cedo daqui, chegaram a Miranda ainda relativamente cedo,
E a primeira coisa que o Freire de Castro gostou de ver foi a cidade. Acompanhado de Daniel Constag, demais, viu a cidade e tal, e dirigiu-se aos Correios e coloca nas mãos de uma senhora um telegrama com este estilo: acabo de ver Miranda do Douro, cidade linda, cheia de encantos e tal. Continuava o telegrama. A pessoa que recebe o telegrama, a empregada, levantou os olhos e conheceu o Freire de Castro, porque era muito conhecido nessa época. Diz o senhor que já deu volta ao mundo várias vezes e tudo mais, e diz que isto é bonito. Deve ter os gostos estragados. A diretora dos Correios estava à distância, ouviu a conversa e veio imediatamente. E diz ao senhor Freire de Castro: não estranho que esta senhora faça esta observação. Ela está aqui de castigo, foi transferida. Portanto, está aqui contra a vontade, diz mal da terra a toda a gente. Primeira parte. Segunda parte, do segundo dia, era quase que obrigatório visitar o Padre Mourinho. Era, naquela época, tinha a fama de um abade vassal, que tinha escrito várias coisas sobre a região do Nordeste Transmontano, e, portanto, achavam que era bom tom ir visitar a duas igrejas o Padre Mourinho. E lá foram no dia seguinte. Estavam os três na caraqueira e tal, e às vezes por três aparece uma senhora já muito curvada, muito velhinha e tal. Aproxima-se deles, entra na sala e diz o Padre Mourinho: minha mãe, porque normalmente é habitual dizer minha e não dizer mãe. Minha mãe, este senhor que aqui vê, e apontou para o Freire de Castro, já deu a volta ao mundo. A senhora disse ao Freire de Castro, diz: meu filho, pode ter dado a volta ao mundo, mas não me lembro de ter passado por aqui. Isto que contamos em alguns anos e nós ficamos esclarecidos com a observação da senhora. Ficamos, de facto, é assim. Agora, quanto a clientes, havia o bibliófilo. O bibliófilo era o cliente por excelência do livreiro. O indivíduo que normalmente procura, sabe o que é, procura os autores conceituados, pormenores que os livros possam ter. Portanto, é de facto o cliente excepcional. Pronto, é o bibliófilo. Mas havia o bibliómano, que era o nosso melhor cliente, que era aquele que comprava porque gostava de investir o dinheiro e que estivesse bem investido. Em primeiras edições que tivessem dedicatórias, qualquer coisa que valorizasse o exemplar e, portanto, era isso que ele comprava e gastava muito dinheiro. Eu tinha clientes que gastavam 200, 300 contos em meia hora, numa hora, em livros. Hoje, para vender um livro de 20 euros, passa-se às vezes um dia inteiro e mais de um dia para vender. Portanto, era assim, era muito mais fácil. Depois havia aquele cliente normal que lia para ler, porque era o entretenimento dele, gostava da leitura, e era assim, pronto. 3 tipos de clientes distintos. E, portanto, não sei se há mais alguma coisa para dizer, deve haver. Mas quando me perguntam, mas isso não é meu, é do antigo patrão, onde é que você tem um estabelecimento? E o meu patrão dizia assim: na Rua dos Homens Casados. E as pessoas ficavam assim: olha, os casados, mas aqui no Porto, as pessoas ficaram do Porto, eu não conheço nenhum dos homens casados. E então, ele depois, no outro tom de voz, dizia assim: mártires da liberdade. E outros pormenores, por exemplo, tivemos durante 20 anos, ou melhor, ia lá um senhor que todas as semanas ia ver as montas, porque nós normalmente temos por norma a mudar as montas todas as semanas. Tomava os seus apontamentos e nunca entrou dentro do estabelecimento. E dizia aos cigarros da fila: eu disse, tome que é.
Ele toma apontamentos, toma apontamentos todas as semanas e nunca entrou aqui. Apetecia-me ir lá dentro, no tal teatria. Isto é outro pormenor. Outro pormenor, uma vez entram dois indivíduos, bem vestidos, tá? Mas um deles, talvez porque não gostasse de livros ou do ambiente, esperou outro cá fora, na rua. Eu estou interessado em ver os livros, e de vez em quando o Sr. Edson Silva tinha a 4ª classe. Tinha uma admiração pelo livro e uma estima fora de série. Era capaz de remendar um livro de princípio a fim, só porque o livro aparecesse ao cliente no balcão em bom estado de conservação. Dizia assim, fica mais digno. E imagina que vem o autor e que vê o livro bem tratado. Ele sentia uma satisfação interior. Porque às vezes dizia assim, isto não compensa ao CS. O senhor está aí 2 horas para vender o livro, depois não lhe compensa. Está, pronto, era assim. Isto vinha a propósito dos 2 clientes. Um entrou e o outro ficou cá fora. Ficou cá fora. Isto é como diz o poeta, a velhice não presta para nada. Chegou cá fora e voltou a dizer, então, bem, não acaba mais de ver isto e tal. E eu outro, não, mais um bocadinho. Até que há produtores, ele saltou, não estava cá fora, saltou-lhe a tampa e diz assim, porra, nunca mais deixas esta merda. O Sr. Edson Silva chama o cliente, sabe, ou a pessoa que está nos livros, diz, olha, eu convido a sair, porque se foi bem acompanhado com um indivíduo que lamentavelmente confunde merda comigo. Eu gostava de desculpa lá para a vida dele. E só assim por uma coisa, não sei se há mais algumas coisas que há muita coisa que é. E depois a livraria. Eu quando desci da aldeia, entra por um nome também interessante. Nesse mesmo dia foi a primeira vez que andei de comboio. A primeira vez que calcei sapatos. Quando veio para o Porto, em 48. A primeira vez que calcei sapatos. Porque no verão era descalço e no inverno eram socos. E a primeira vez que vestia um fato arriscado. E nunca, decorridos 75 anos, emociono-me sempre quando chegamos à régua. E o meu pai era deficiente físico desde nascença, o comboio põe-se em andamento, ele tinha vindo beber uns águas. E pronto, não pôde apanhar o comboio, não podia correr atrás dele. Chegou ao chefe da estação e disse, o meu filho vai ali sozinho, é a primeira vez que anda de comboio, veja se eu encaminho, quando chegar outro comboio, onde é que eu possa ir? Se ele disse, assim foi. Acontece quando, passado uma estação ou duas, vem ter o revisor comigo, e olha que o teu pai ficou ali na estação, mas no comboio das tantas, que vai sair, vai parar num sítio em que eu te vou deixar, vai aparecer o teu pai. Está bem, muito obrigado, está. E o meu pai era severo, dizia muitas vezes, o que é dos outros é sagrado. E eu, quando chamava para o próximo fim da viagem, comecei a ver a maleta e tal, e ele tinha comprado um chapéu novo, e o chapéu desapareceu. E eu digo assim para mim, vou ter sermão em missa cantada, porque para deixar levar um chapéu novo, digo assim, és um burro, começares não tomas conta do recado. Quando eu disse, com as lágrimas nos olhos, disse ao pai, eu digo isso ao pai porque eu fiquei sem mãe aos 3 anos. Ó pai, olha que roubaram o seu chapéu. Chorar. Ele põe uma mão no ombro e diz, meu filho, não te preocupes, compra-se outro. Olha, fiquei mais contente com o gato com os quatro, porque estava à espera que ele dissesse alguma coisa desagradável, mas não. Pronto, não pequenos pormenores da viagem. E eu tenho gostado de ter encontrado um emprego numa mercearia de drogaria, porque o meu pai tinha lá um estabelecimentozinho que chamava Lusoto, onde é que vendia as coisas fundamentais às pessoas e tal. Mas não, ainda bem que não, que aconteceu a livraria.
porque na realidade é um local, é um comércio maravilhoso e é um local espetacular. Aliás, aqui o Sengeiro foi testemunha disso, porque durante anos funcionou uma tertúlia ao sábado, onde se falavam de livros, autores, de épocas, de lugares, cada um apresentava a sua opinião, tá? E aquilo, parecendo que não, prendeu-se, se não fosse mouco nas orelhas, ouvia aquilo e ia acumulando. E assim foi a minha vida ao longo destes 75 anos. Portanto, uma vida maravilhosa. Tenho 3 filhos, tenho uma rapariga que é secretária da Embaixada de Portugal na Dinamarca, tenho outra que é professora do liceu e tenho um rapaz que trabalha comigo. Portanto, está tudo a correr às mil maravilhas e tenho a felicidade de ter clientes, de facto, que muito estimo, quase como familiares, e entre eles está o Sr. Engenheiro Martins Flores. Se quiserem fazer algumas perguntas sobre livros, sobre clientes, isso, façam um favor. Obrigado, Sr. Nuno. Eu começo... Começo por fazer um aviso que me pediram para fazer de início e, claro, me esqueci, que era que está ali um livro, se à saída quiserem deixar algum comentário ou recomendações ou sugestões, podem fazê-lo, está ali um livro para esse efeito. Ao longo destes 75 anos, de facto, o Sr. Nuno acumulou um conjunto de histórias extraordinárias, não é? E eu, que frequento a livraria não há 75 anos, mas há 20 e poucos, talvez, assisti a muitas delas, e uma das coisas que mais me fascina neste tipo de livrarias é que normalmente quando vamos a uma livraria como a Bertrand ou a FNAC, assim, vamos porque temos um determinado livro em ideia que queremos comprar. Mas as obras mais interessantes que eu encontrei na livraria académica são obras que eu desconhecia por completo, porque as livrarias antiquárias, em particular os alfarrabistas, não é, têm normalmente um caos que torna tudo mais interessante, não é? Portanto, a gente entra sem saber o que vai encontrar, e ao longo dos anos encontrei lá coisas curiosíssimas. Estou a lembrar-me agora, por exemplo, o Jorge Sena, não é, que foi aluno aqui da FEUP, não é, em Engenharia Civil. Apareceu lá o livro de curso do ano dele, de um colega do Jorge Sena, não é? A quem o Jorge Sena tinha escrito um poema na página correspondente, portanto, um poema que provavelmente estaria inédito, não é? Acontece que o Sr. Nuno, como já fez com milhares de outros livros, não é, que oferece à Câmara Municipal de Mirandela, aquele livro ele já sabia a quem o ia oferecer, que era descendentes da pessoa a quem o livro tinha sido oferecido, não é? Numa aldeia de Trás-os-Montes que ele conhecia, não é? Para minha pena, claro. Mas é só um exemplo do tipo de obras que era impossível prever que ia entrar na livraria e encontrar o livro de curso do ano do Jorge Sena. Aliás, isso era uma ideia que poderia ser interessante criar aqui, não sei se já existe ou não, uma coleção dos livros de curso, porque são os estudantes que fazem as instituições, não é? E uma coleção de livros de curso da Faculdade de Engenharia diria muito sobre a história das pessoas que fizeram esta casa, não é? Esse do Jorge Sena é muito interessante, e outros exemplos poderia contar de obras muito surpreendentes. Encontrei o Sr. Nuno ia acrescentar alguma coisa? Não, ia dizer que eu tenho uma inclinação para esses livros de curso, que normalmente trazem a fotografia do aluno, trazem uns poemas alusivos e tal, e vou folhear sempre para ver se encontro alguém que traz os votos. É verdade. E tenho ido levar a casa das pessoas. Uma das vezes aparecer num largo, no Conselho Nacional de Cavaleiros, e disse: trago aqui uma tese de doutoramento de um senhor e tal, que foi, portanto, médico e tal, que já tinha 100 anos o livro. Diz, e a dedicatória dizia a localidade. E isso foi esse que me levou lá.
E portanto, diz até um dos observadores aqui no Brasil, não, ele não andou na universidade, mas não se formou coisa nenhuma. Não formou-se, isto é uma tese, portanto, formou-se, tá. E o outro depois diz, não, formou, foi quem não se formou, foi o irmão. Bem, diz-me assim, olha, o senhor virou o carro, vê lá ao fundo aquela casa em obras, vai ali, é dessa gente, procure lá. Eu parei o carro lá, fui para dentro, pego o livro, tá? Alguém pertence aqui, conheceu esse senhor, tá? Diz-me um dia já com certa idade, era meu avô. Sabe se ele escreveu alguma coisa? Sim, escreveu um livro, mas olha, só é conhecido de uma pessoa, de um familiar que está no Brasil e que levou há muitos anos, nunca mais o voltamos a ver. E eu perguntei ao meu namorado, é que este diz, isso eu trago, isso é para vender? Eu sou livreiro, de facto, mas venho de lhe oferecer. Ele ficou encantado, como eu ficaria. E tão encantado que já veio 2 ou 3 vezes ao Porto e veio-me cumprimentar sempre, porque eu levei o livro que era do avô e que tinha. Portanto, essas coisas para mim contam muito, pesam muito. E agora, quando a biblioteca, eu como acho que a gente deve fazer alguma coisa em prol da mal, não é a questão de vaidade. Sempre que aparecem livros sobre Trás-os-Montes, que eu julgo que não existem em Mirandela, eu guardo e levo para Mirandela. Temos neste momento à volta de 4.500 títulos sobre Trás-os-Montes na Biblioteca de Mirandela, que eu ofereci com muito agrado, com muito gosto e muito mais. E portanto, porque me sinto mais feliz assim. Este tipo de histórias acontecem com as outras coisas. Para lembrar-me que há 15 dias, talvez, fomos a um outro armazém que é no 135 da tal rua que o senhor não enunciou há bocado, e encontramos lá um número de uma revista que era Águas Lustrais. Águas Lustrais. Não foi para mim, foi para um outro colega, foi eu que achei, mas ia com um amigo que se interessa muito por revistas e disse, olha, esta já tem, e ele nunca tinha ouvido e trouxemos para baixo, agora o resto o senhor não me conta. Isto foi há 15 dias. Vi a revista, mas já há 30 anos atrás ou mais, vi aquela revista e vi mais outras revistas com a colaboração de um senhor cujo nome me era familiar. Era de algum dos filhos, Conselho de Mirandela, foi nosso cônsul em Madrid e tal, Alberto Feliz de Carvalho. E sabia que o meu pai estava bem com esse senhor, já estava aposentado e tal, e um dia estava em férias, telefonei para lá e digo assim, olha, eu já vou falar com o senhor Alberto Feliz de Carvalho e tal, vou chamar, já veio lá, olha, daqui eu teve na mão há dias uma revista de que o senhor foi diretor, Águas Lustrais, e colaborou, fez um artigo muito bonito a propósito de uma atriz italiana, que eu preciso uns elogios à beleza dela, mas noutra revista. Quer dizer, eu reuni 3 ou 4 revistas onde é que ele colaborou 30 ou 40 anos antes, ou mais. E diz-me lá, quem é que me está a falar dos tempos mais felizes da minha vida? E eu disse, é fulano. E quem é que pertence ao Sr. Eduardo? Seu filho. Olha, diga-lhe a ele, isto era, parece uma quinta, sexta, que eu no domingo, no sábado, espero cá por vós para almoçarem comigo. E assim foi, já fomos. E fomos pai de uma dúzia de vezes, sempre que eu estava, que ele sabia que eu estava na aldeia, ele ia, mandava lá buscar-me, a mim, ao meu pai, também, enquanto vivo, para irmos almoçar com ele. Portanto, isto marca para todo sempre. Marca para todo sempre. Eu fui lembrar um período áureo, e que eu não tinha, dizia a maior parte das revistas, nem as tenho sequer. Colaborei, mas não as tenho. E esta revista tinha sido número único. O número único. Publicado em 1913. Portanto, ele, com certeza, já nem sabia dela, não tinha exemplar nenhum, nem nada, né? Não, há assim pormenores muito interessantes, muito curiosos, e outros que a gente não lembra, não pode admitir. E eu, como disse, este tipo de coisas
para mim são as mais interessantes e são aquelas que eu não fazia ideia que ia encontrar, não é? Vou dar um exemplo apenas, porque eu até tinha umas imagens, apenas para se a conversa não surgisse, mas surgiu e portanto nem preciso das imagens, não é? Mas uma das coisas mais interessantes que encontrei, que não fazia ideia que ia encontrar, é porque quando em 1823 houve aquela revolta que ficou conhecida pela Abrilada, em que Dom João se associou depois ao filho rebelde, ao Dom Miguel, não é? E quando voltou a entrar em Lisboa, os oficiais do exército, que eram de facção absolutista, decidiram desatrelar as mulas do coche real, não é? E atrelaram-se a eles próprios, puxaram o coche real a partir dali, não é? E um liberal conseguiu, falsificando a assinatura do Marquês de Loulé, mandar um anúncio para ser publicado na Gazeta de Lisboa que dizia: no sábado próximo irá à asta pública a parelha de bestas que substituiu, puxaram o carrinho real quando trocou de bestas em arroios. E aquilo foi um escândalo monumental, não é? Eles puseram a polícia em campo, que apanhou todos os jornais que podia, foram casa por casa recolher os jornais e imprimiram outro exemplar exatamente igual, só com um anúncio diferente, não é? Uma vez encontrei o jornal original, que é uma coisa extraordinária, não é? Este tipo de histórias não tem propriamente a ver com livros, mas ilustra que esta ideia da bibliofilia é de facto um conceito alargado que envolve outro tipo de materiais, livros, postais, fotografias, jornais, editais, manuscritos, todo o tipo de documentos, não é? E ao longo destes anos, na livraria académica, de facto, fomos encontrando coisas que muitas das vezes o próprio Sr. Nuno, não é? Que está lá não faz ideia que aquilo estava na livraria, não é? Porque, felizmente, o caos é muito grande na livraria, mas o próprio livreiro não sabe o que é que tem. E cada vez pior, à medida que os jogos avançam, cada vez pior. É a realidade. Eu às vezes digo assim, se tenho confiança do cliente, digo assim, eu tenho, mas não sei onde é que está. Portanto, é como se não tivesse. Como se não tivesse. Vá passando e às vezes lá encontro e guardo, tá. Mas muitas vezes não há, porque são milhares de volumes. Se vão acumulando, vão-se acumulando mais. E claro, e a idade começa a pesar e pronto. Mas é como assim Nuno costuma dizer, se ainda estiver outros 75 anos lá à frente com a livraria, já não tem muito de se queixar. Eu não me dou em casa, eu nem me dou, gosto, aquele é o meu mundo, pronto. Pego ali numa página, duas páginas, e encontro sempre algo de novo. E, portanto, encanta-me. E é assim. Boa tarde. Sem querer entrar nos segredos do negócio, eu fiquei curioso. Eu já conhecia a livraria académica, só que tinha receio de entrar porque achava que é um sítio de muito saber. Era muito saber, muito conhecimento. Muito saber? Sim, e a figura do senhor cada vez. Eu morava perto da Faculdade de Engenharia. Eu procuro, de facto, é o que eu digo, aquilo é espontâneo. As informações vão-nos entrando e se a pessoa for entrar, pronto, vai entrando. Pormenores de livros, às vezes vem-me perguntar, eu fico todo contente, se sei esclarecer o cliente convenientemente, fico todo contente, pronto, é a minha satisfação, é a minha recompensa. A minha pergunta é, como é que os documentos chegam à livraria do senhor? O senhor tem uma atitude, a livraria tem uma atitude proativa no mercado, ou as pessoas é que se dirigem à livraria? Deve haver tudo, mas no geral. Não sei se me fiz entender. Não sei que o senhor queira... Como é que os livros chegam à livraria? Ora bem, antigamente nós comprámos muitas bibliotecas. Sabe, vai outro pormenor que vou já contar, para ver se não esquece, da senhora que quis vender a biblioteca. Somos contactados. E, portanto, comprámos muitas bibliotecas, porque quem colecionava era o homem. Os meus clientes, alguns deles, a primeira coisa que faziam era safar o preço para a mulher em casa não se ver quanto tinha custado. Alguns só se entregavam os livros
quando ela não estava. E tive uma senhora que se punha à janela e da janela à rua. Se via que o marido trazia embrulhos, escondia-se para dar tempo a ele entrar e ir pôr os livros nas estantes, arrumar. E depois ele morreu, que normalmente os homens vêm sempre à frente para escolher o melhor lugar para quando a mulher fosse. Mas morreu. E tiveram lá um cliente e disse: olha, você comprou os livros de fulano, o livro da biblioteca fulano, a viúva vende os livros. Sim, olha, não, aliás, tive sempre isto por hábito. Morria um cliente, nunca procurei saber se tinha livros para ver, se eram os livros eram para vender nada. Era espontâneo e vontade, se aparecia. Passado 15 dias, apareceu-me outro: se eu não comprou, não foi ver uma biblioteca que está em tal parte, em tal parte. Não, ninguém me chamou. Para que eu estava a vender, 3 ou 4 vezes, até que um dia eu sou chamado, passado 2 meses ou isso, para a tal biblioteca. Ela era meu cliente assíduo, sabia o rosto dele, e pronto, eu lá vou ver os livros, fui logo de manhã, às 10 da manhã, comecei a ver em pormenor a coisa, tal. E ao fim, às 6 da tarde, acabei e disse: minha senhora, eu sei que estes livros já foram vistos por outros colegas meus. Portanto, a senhora já deve ter ofertas. Já deve saber mais ou menos quanto é que é pelos livros. Ela ficou assim: não, está a ter. E mais, mesmo só porque alguém disse, mas eu já me detetei aqui, fim de estado livreiro a ver os livros. E como é que o senhor deteteu? Olha, porque os melhores, às vezes, estavam escondidos. Eu tinha ido antes, escondeu-se que é para a gente não ver. Ela riu-se e tal. Bem, disse: eu posso dar 15.000 contos. Estão lá, está aí 40 anos, 35 ou 40 anos. 15.000 contos, era muito dinheiro naquela altura. É o máximo que eu posso, é o máximo. Eu conheci bem o marido, vivi com ele, diz: eu vendo-lhe os livros, eu te pormenor nas senhoras, nunca quero um cheque, quero dinheiro. Fala a experiência. Digo: minha senhora, eu posso pagar já com cheque os livros, mas se quiser dinheiro, venho às 10 horas, trago dinheiro e empacoto os livros. Então preferia que viesse amanhã. Pronto, eu já sabia que ele ia dizer aquilo. Pronto. E depois de pagar os livros, já senti tantas harmonias com o meu marido, tantas, julgava que o dinheiro era mal gasto, sabe? Mal gasto. Ia guardar-me tanto jeito esse dinheiro. Eu não fazia ideia nenhuma, dizia ela. São pormenores que há, que normalmente 80% ou 90% das bibliotecas já eram vendidas pelos senhores. Mas sabe que histórias destas havia imensas lá pela livraria. Havia um cliente que infelizmente já faleceu, o senhor não vai já identificar quem era, que quando ia a Paris, porque não queria que a esposa soubesse os livros que ele comprava, mandava os livros vir em caixotes de Paris para serem entregues no Café Almada, não é? E depois ia levando aos poucos do Café Almada para casa. E safar os preços, que era bom para o comerciante. Quando safava o preço, a gente já sabia que a mulher não sabia quanto é que ele tinha dado por aquilo. Portanto, e também já encontrei outro caso inédito. Cheguei para ver a biblioteca e diz-me a senhora: olha, para não perdermos tempo, era assim, encontrei muita piada, para não perdermos tempo, os livros estão em ar. Olha, eu não vendo nenhum livro menos de 1000 estudos. Não vendo? Não lembro. Agora o senhor, se encontrar algo que lhe interessa, vai escolhendo. E eu escolhi 180.
180 amigos pesos cada um, e fiquei todo contente, porque não deixei o resto para me interessar. Não é assim dessas coisas. Mas é um negócio muito bonito, porque é facto, a gente lida, a cultura está sempre em cima da mesa. O tempo passou num instante, eu não sei se há perguntas que queiram fazer ou comentar. Francisco, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Caraves a excelente apresentação. E a gente tem imensa curiosidade em ver os teus slides. Ficamos aqui com uma... Eu antes de ver os slides, eu já agora só cumprimentar, porque eu fazia sempre parte, eu estava em engenharia e passava sempre muitas vezes pela livraria académica, além de ser um espaço belíssimo, nem sempre entrava, porque na altura era muito nova, portanto, sempre iluminava respeito pelos livros, mas não queria. Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa, o Mário Soares também ia lá muitas vezes, não é? Quem? O Mário Soares. Mário Soares. Muitas vezes. E quais eram os interesses dele? Isto é uma... Que interesses é que Mário Soares tinha? Que interesses eram os Mário Soares? Queda da monarquia, implantação da República e coisas sobre o socialismo, mas principalmente isto. Implantação da República e queda da monarquia. Tinha uma coleção notável nessa área, tinha uma coleção notável. Aliás, esqueci-me de fazer essa observação, mas o Sr. Nuno foi condecorado comendador por 2 presidentes da República, não é um deles? Um deles foi Mário Soares. Foi Mário Soares, né, que tem lá cartas e fotografias assinadas na livraria. Pronto, irei lá um destes dias novamente. Se quiserem aparecer ao sábado, Mas nós teremos os slides de facto. Os slides estão disponíveis neste endereço curto, portanto, em qualquer altura poderão visitá-los. bit.ly, 18 de maio 23, né? Portanto, basta abrir aquele endereço, podem ver. Mas, uma vez encontrei este livro, no 114, que é um livro de 1643, A Restauração de Portugal Prodigiosa. Faltam-lhe várias folhas, mas tinha aquela nota curiosa, estão cortados os capítulos em que o autor falava de Gonçalo Ames de Bandarra, que eram profecias que tinham sido cortadas pela censura, e depois encontrei este edital que descreve precisamente a condenação daquele livro no índex por ter afirmações que eram consideradas lesivas dos interesses majoritários. E aqui está uma fotografia das páginas que foram cortadas, não é? Eu achei isto interessante por causa dos exemplos recentes, não é, dos livros de Annie Blyton, que são editados para tirar termos. Afinal, a história já é muito antiga, não é? Porque aqui foi exatamente a mesma coisa, só que a edição não era eletrónica, tinha que ser ou à tesoura ou com tinta, não é? Quando não era preciso cortar a página inteira. E, em resultado daquilo, os livros foram mesmo queimados, não é? Portanto, no mesmo edital, depois tinha um anexo que dizia executou-se a pena de fogo, que foram condenados, os livros foram mesmo queimados em Lisboa, não é? Um jornal, este é o tal exemplo, não é? Como veem, o jornal, por exemplo, a Harvard tem várias coleções destes jornais, todas têm este anúncio, que é o anúncio publicamente correto, não é? Politicamente correto, na Rua Augusta vende-se água, não sei o quê. Na verdade, o jornal tinha saído com este outro anúncio, que é para o dia 24 do corrente mês se há de arrematar em asta pública umas parelhas de bestas que puxaram um carrinho del Rei quando mudou de bestas em arroios, que eram os oficiais que se tinham desatrelado as mulas e posto a eles próprios, não é? Postais que encontrei, este foi no sótão da Tia Becas, por exemplo, que é lá uma casa de areias à beira. O postal não é particularmente bonito, mas alguém reconhece aqui alguma coisa de especial? Teixeira de Pascoais. Exatamente, ao virar o postal, vi Teixeira de Pascoais e Jaime Cortesão. De facto, é o Jaime Cortesão enviar um postal para a filha, a Maria da Saudade, que casou mais tarde com o poeta brasileiro Murilo Mendes, não é? E o Teixeira de Pascoais era padrinho da filha Maria da Saudade. Uma das coisas que me encanta neste mundo é isto, é da pessoa cruzar-se com uma coisa que não fazia ideia que ia encontrar e que comprei por 3 euros um postal com uma assinatura, 2 assinaturas particularmente interessantes, não é? Aliás, no mesmo lote havia vários, este é outro, que o Teixeira de Pascoais mandou a Judite Cortesão, que era outra filha dele. A Judite Cortesão foi uma mulher notável. Este é um texto que está publicado no Jornal Brasileiro e que descreve uma das nossas maiores ambientalistas, a portuguesa Judite Cortesão, que vive na Praia do Casino, domina 14 idiomas e escreveu 16 livros. Era uma mulher notável
e este é um postal que ele lhe mandou do Corpo Expedicionário Português, quando Jean Cruzão foi para voluntário para a Primeira Guerra Mundial, e é enviado exatamente 2 semanas depois da Batalha de Lalis, não é? Onde ele esteve, onde morreram centenas de portugueses, e tem esta bonita frase da guerra, de 3 de abril de 1918, para a minha querida Juditinha, com muitos beijos, teu papá já em cortesão, não é? Esta fotografia, por exemplo, descrevo isso aí nesse livro, não é? De facto, era um senhor que viveu durante anos como caixeiro num armazém de vinhos na Rua de Bom Jardim. É uma história fascinante, porque em 1879 descobriu-se que afinal era uma senhora. E durante anos viveu como um homem, porque é a única forma de sobreviver, uma mulher isolada, não é? E a vida dela é uma coisa extraordinária, de mistério e de interessante. E este outro jornal, este é o último exemplo que escolhi, só trouxe meio dúzia deles, não é? Encontrei-o neste Namoreira da Costa, não é? Fala da invasão da Checoslováquia em 1968. A justificação que apresentam dentro podia ser apresentada nos nossos dias hoje para o que vemos na Ucrânia, não é? A gravação afeta os interesses vitais do país, não é? A história repete-se, repete-se e repete-se e a gente aprende imenso com estas situações. Portanto, as imagens eram só estas, não é? Mas estão disponíveis. Doutor Luís Miguel, não sei, nós já passou o nosso tempo e não quero estender isto para além. Estamos à sua disposição. Se houver alguém que queira fazer alguma pergunta. Eu queria dizer que eu acho muito bonito o que o senhor faz, ou fez, de entregar livros às famílias. A senhora está a dizer que acha muito bonito o que o senhor Nuno faz de entregar os livros às famílias das pessoas aqui. Sim, encanta-me. Encanta-me porque gostava, de facto. É uma felicidade. Encanta-me. Mas isso fiz tudo dezenas de vezes. O senhor Nuno vai para trás dos montes e anda lá à procura a descobrir para quem é que aquele livro pode ter significado, não é? E neste caso, a pessoa queria-me, o tal que era do avô, queria-me forçosamente comprar o livro, diga quanto é que quer, não quero nada, não quero venho aqui. Eu acho extraordinário, não é? De facto que décadas depois alguém apareça lá numa aldeia em Trás-os-Montes e dizer, olha, este livro é do seu avô, tem aqui um poema manuscrito de Jorge Sena, porque ele era colega de curso dele. Não é? Pronto, são coisas que ficam para toda a vida. Pronto, são estes aparentes pequenos nadas que nos marcam. Como disse ao meu pai, que me pôs a mão no ombro, o filho está sossegado, compra-se outro, aquilo foi uma coisa que veio do céu. Não, gosto muito, gosto. E temos, como digo, temos uma coleção de 4.500 títulos em Mirandela, sobre Trás-os-Montes, que deve ser o maior conjunto de livros sobre Trás-os-Montes, deve estar em Mirandela. Pronto, eu fico contente, pronto, porque deixa-se alguma coisa. Só também não vale a pena, viver assim de qualquer maneira não vale a pena. Se a gente tem possibilidade de fazer algo de bom, de positivo, muito mais. Não tem, pronto, paciência, não faz. Mas gosto muito, muito, muito. E gosto muito de Trás-os-Montes. Embora eu reconheça, também, não fugi ela, é talvez, intelectualmente falando, a província mais atrasada de Portugal. Tínhamos ali mais uma pergunta. Um desafio só, se calhar, seria deixar esse legado de memórias para futuras gerações, porque não registar as tuas memórias no livro? Não, eu não tenho jeito para escrever. Já tentei convencer mais de uma vez. Isso não tenho jeito. Mas pode encontrar alguém... É mais fácil agarrar nos livros e levá-los. Tenho o carro a consertar, há uma semana, porque tenho uma carga para levar, exatamente, não só para a Biblioteca de Mirandela, sobre Trás-os-Montes, como uma escola primária, a quem também já ofereci umas centenas de livros, a propósito das crianças, dos pobres, para a qualidade, para levar lá, estou ansioso que me deem o carro para ir lá. Que é a escola Nuno Canapés. Mas é muito bom, gente. Eu costumo dizer, faço todo o bem que posso
e algum mal que me obrigam a fazer. Mas é bonito, é muito bonito. Mas, Jorge, foi amor à primeira vista? Uma vez que ia à procura de outro trabalho, não é? Apareceu aquele que era o único. Como é que foi com os livros? Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista pelos livros, porque o Sr. Nuno vinha à procura de outro. Exatamente. Ainda bem que eu não seria. Foi a maneira como fui tratado pelo patrão, que não era muito vulgar na época. Pagava muito mal, mas isso era defeito de todos. Mas acarinhei-me sempre. E sempre estava pronto a ensinar. Dizia assim, olha rapaz, estava aqui esta estante de livros. Tu vais mentalizar-te que sempre que passas pela estante, é a primeira vez que estás a passar. E vai fixando que lá está. É aquela a mesma coisa assim. E vais-te familiarizando com os livros, com as encadernações, com o aspecto e tudo mais e tal. E até me dizia, e quando fores entrar alguma encomenda, que às vezes fora de horas e tal, vai vendo o nome das ruas. Porque amanhã posso ter necessidade. E se tiveres fixado o nome da rua, eu já lá passei, já sabes onde é. Não, aproveite esse momento. E foi um ensinamento maravilhoso, não há dúvida nenhuma. E era muito humano. Tão humano que eu fiz a tropa e todos os meses me davam um dinheirinho para eu gastar lá na tropa. E quando eu disse, tudo bem que posso, algo mal que poderia fazer. Entretanto, o Sagaz da Silva morreu. Tinha casado em segundas núpcias com a Dona Cacilda. E depois morreu e a viúva, passado 3 ou 4 meses, veio ter comigo e disse, eu não percebo nada disto, e não percebia, é verdade. Portanto, eu não posso receber o que o meu marido recebia, porque eu nessa altura já era sócio da casa, ele recebia-me tanto, eu recebia-me tanto. Portanto, eu não posso. E eu disse, Dona Cacilda, vamos imaginar que o seu marido não morreu. Está ali sentado, havia uma cadeirinha que é onde sentar, está ali sentado sempre. Aquilo que o benefício que eu tirar para mim, retribuo igual modo à senhora. Se eu subir ordenado, a senhora recebe o ordenado que eu receber. Pronto, isto. 3 meses depois tinha entregado um testamento com a parte dela toda. Se me doava a parte dela, eu digo, vale a pena fazer bem. Vale a pena fazer bem. Essa é a vida. Aí eu cheguei a dizer, tinha esta coisa, também era assim muito curioso, quando às vezes tinha estima para uma pessoa, quanto é que eu cheguei a dizer? Ele, se tinha estima, dizia assim, não, isto não custa nada, eu ofereço. Mas já, a reação, mas eu não queria isso, diz, olha, mas mais barato não posso fazer. Eu devo dizer que isto já ouvi muitas vezes. Quer dizer, mais barato não posso fazer. E depois não há discussão possível a partir dessa afirmação. Eu sigo nas pisadas. Quando as pessoas merecem estima, sigo nas pisadas, porque considero quase ser a pessoa fazendo parte da família. É bom, é muito bom. E se pudermos fazer bem, não quer dizer que de vez em quando a gente tenha que fazer algum mal. Muito longe. É assim.